Vem rolando os rumores aí explicando por que a Marvel Studios não anunciou nenhum filme dos X-Men ainda. Só que é estranho. Será que ela estaria proibida? Vamos conversar para entender melhor sobre isso, porque nós andamos investigando e aparentemente tem mais coisa aí. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e os X-Men existem no universo Marvel nos quadrinhos desde 1963, quando foram criados pela primeira vez pelas lendas Stan Lee e Jack Kirby. A super equipe já foi reformulada várias vezes e já ganharam desenhos animados, jogos de videogame, brinquedos, camisetas e principalmente ganharam os nossos corações. Nos cinemas, eles eram licenciados para Fox, até que a Disney, atualmente dona da Marvel, comprara a Fox em 2019, trazendo os heróis, os X-Men, de volta para casa nos cinemas. E daí simplesmente pararam de lançar qualquer coisa sobre os X-Men nas telonas, o que é exatamente o oposto do que se podia esperar. Na San Diego Comic Con de 2022, a Marvel Studios surpreendeu todo mundo com uma enxurrada de novidades no painel de sábado, apresentando até a fase 6 do UCM, e automaticamente bateu aquela esperança de que nós veríamos alguma novidade sobre os mutantes durante aquele evento. Só que o que nós tivemos sobre os mutantes foi só mais informações sobre X-Men 97 no painel da Marvel Studios Animation. X-Men 97 é a continuação do desenho dos mutantes, que fez muito sucesso lá na década de 90, e vai ter uma nova temporada agora em 2023 para o Disney Plus. Além de uma nova temporada, essa série aparentemente vai ser reformulada também para meio que se passar no multiverso do universo cinematográfico da Marvel, o que parece ser bem interessante, mas de uma forma ou de outra é muito estranho ver esse silêncio em cima dos mutantes e dos X-Men quando se trata de live action, de filmes mesmo. E essa sensação piorou ainda mais quando começou a circular pela internet um rumor de que a Marvel não poderia explorar os X-Men nos cinemas até 2025, tudo por causa de umas cláusulas contratuais com a Fox ainda, mesmo depois da Disney ter comprado o estúdio. Mas o que é verdade, o que é mentira sobre isso e o que a Marvel Studios está fazendo a respeito? Para entender, é importante se inscrever no canal e ativar as notificações para me dar uma força, porque não custa nada e assim você vai ficar informado do mundo de super-heróis. Sério, se inscreve aí, adoraria ter a sua companhia aqui com a gente tá sempre acompanhando as novidades, e se você já faz parte da família Loquia, meu grande abraço, meu muito obrigado, e vamos continuar. Para entender o que a Marvel vai fazer no futuro, com base nesses possíveis acordos de contrato ainda presentes, nós precisamos entender como é que funcionava antes a questão entre a Fox e a Marvel. Antes da Disney comprar a Fox e adquirir de volta os direitos dos personagens que a Marvel tinha vendido para a Fox lá nos anos 90, tanto a Fox quanto a própria Marvel já vinham lançando filmes e construindo cada um seu próprio universo cinematográfico. No caso, a Fox vinha lançando filmes dos X-Men e a Marvel vinha lançando filmes como Vingadores, Guardiões da Galáxia e tudo mais. Mas por isso mesmo, esses dois universos não se misturavam antes, porque um não tinha o direito legal de explorar os personagens do outro estúdio. Alguns personagens desse meio ficavam ali numa região duvidosa, entre a Fox e a Marvel, como é o caso da Wanda Maximoff e do Pietro. Os irmãos Maximoff poderiam aparecer em um filme da Marvel, como aconteceu em Vingadores Era de Ultron, desde que não mencionassem o Magneto e que os gêmeos não fossem chamados de mutantes. Enquanto a Fox poderia usar o Mercúrio e a Feiticeira Escarlate em um filme dos X-Men, como aconteceu com o Mercúrio em X-Men Dias de um Futuro Esquecido. Só que eles não poderiam fazer qualquer conexão com os Vingadores, com Inumanos ou qualquer outra propriedade da Marvel Studios. Isso porque, ao contrário dos X-Men clássicos como Wolverine e Ciclope, o Mercúrio e a Feiticeira Escarlate, apesar de serem mutantes também originalmente nos quadrinhos, eles também tinham profundas ligações na sua origem com os Vingadores.
atores. E isso significava que tanto a Fox quanto a Marvel Studios tinham direitos de usar os personagens nos seus universos cinematográficos. Mas, no geral, os personagens eram bem divididos, eram bem separados entre os que a Fox podia usar e os que a Marvel podia usar. Mas agora a Disney, como eu disse, comprou a Fox. E nós estamos vendo aos poucos a Marvel Studios usar alguns conceitos que antes não podia usar. Conceitos relacionados aos X-Men. Por exemplo, nós vimos o Professor Xavier aparecendo em Multiverso da Loucura. É verdade que ele era um personagem da Terra 838 e não do universo principal dos filmes da Marvel, mas invariavelmente era um mutante, um X-Men, aparecendo em um filme do UCM. E talvez numa atitude ainda mais radical para o universo dos filmes, nós tivemos a revelação na série da Miss Marvel que a Kamala Khan era uma mutante. A primeira mutante revelada no universo 616, que é a linha do tempo principal dos filmes no UCM. Até o momento que eu tô gravando esse vídeo, ela continua sendo a única mutante revelada no universo 616. Será que isso significa que o Kevin Feige já está desenvolvendo os seus planos de inserir e expandir os mutantes no universo principal de filmes da Marvel? Porque, assim, um outro mutante dos quadrinhos que está sendo adaptado para os cinemas é o Namor. Originalmente nos quadrinhos, Namor é meio atlanteano e meio humano mutante. Será que a Marvel vai adotar essa origem pra ele também em Pantera Negra Wakanda pra sempre? Mas tipo, cadê o Wolverine no universo principal? Cadê o Professor Xavier no universo principal? Cadê os chavões? Sabe, os X-Men principais, os mutantes principais mais famosos no universo principal da Marvel. É isso que tá faltando. É aí que vem a polêmica. Depois que choveu uma tonelada de novidades da Marvel na Comic Con, mas sem nenhuma menção aos X-Men, surgiu uma entrevista para um blog de cultura pop chamado Cinema Xanga, onde o jornalista e crítico de cinema Devin Faraki, ou Farati, lançou uma bomba. Ele revelou em áudio por que os mutantes, ou X-Men mais clássicos, ainda não viram a luz do dia no universo cinematográfico da Marvel. Nas palavras dele, apesar da introdução dos mutantes no final de Miss Marvel, não há mutantes na fase 5. E eu sei o porquê. Eu sei porque isso vai demorar um pouco. Pode haver mutantes individuais, pode haver outros personagens que demonstrem certo interesse, mas a razão se deve pela situação contratual com o material original da Fox, que está em vigor até 2025. Então, se eles, a Marvel no caso, não quiser usar esses atores, terão de esperar até que o contrato expire. Ou seja, de acordo com as obrigações contratuais com a Fox Studio, os X-Men não poderão fazer parte do UCM por mais 3 anos. Ou melhor dizendo, se a Marvel quiser usar um personagem que apareceu em um dos filmes dos X-Men da Fox, eles devem usar um ator original que interpretou o personagem. Se eles quiserem usar um Wolverine, por exemplo, eles têm que escalar o Hugh Jackman novamente. E seria por isso que o Patrick Stewart, por exemplo, reprisou seu papel como Professor Xavier em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. E esse seria o motivo pelo qual a Marvel Studios não teria introduzido os X-Men de novo, porque eles não teriam interesse de trazer todos os atores de volta. Devin Farati disse ainda o seguinte: se eles vão ter coisas chegando em 2025 no final do contrato, com a Fox no caso, eles vão anunciar os mutantes. Mas acho que eles não podem entrar em produção até que o contrato termine. Então, eles estarão na fase 7, segundo ele, né? Haverá mutantes que aparecerão depois que a saga do multiverso acabar. Isso aqui já levanta uma questão, né? Será que a Marvel Studios planejou a saga do multiverso para acabar em 2025 exatamente por causa dessas obrigações contratuais aí com a Fox? Tipo assim, na sala de reunião da Marvel Studios
Studios, eles pensaram aí, galera, vamos planejar uma saga para ela acabar exatamente em 2025, para poder, depois dessa saga, a gente começar a explorar os mutantes e os X-Men clássicos. Será que isso que eles estavam pensando, será? Até faz algum sentido, só que aparentemente não é bem isso. Porque de acordo com o site The Illuminerd, que pesquisou mais a fundo essas questões contratuais da Fox com a Disney, os atores não seriam os únicos que têm um contrato permanente que liga eles aos X-Men. Porque descobriram que a Marvel tá adiando os X-Men, na verdade, porque os produtores dos filmes dos X-Men da Fox ainda também estariam vinculados por contrato. Então a Disney provavelmente quer não só reformular muitos desses personagens, só que também quer romper com os produtores que ajudaram a moldar o universo dos X-Men na Fox. Aparentemente, a principal preocupação da Disney não seria nem o retorno dos atores. Até porque, de novo, a gente viu o Patrick Stewart voltando como Professor Xavier em Doutor Estranho 2. Vimos o Mercúrio aparecendo em WandaVision. E cá entre nós, né, gente? Nos filmes da Fox, alguns dos atores mudaram, não mudaram? Tipo o ator do Colossus, os atores dos X-Men mudaram, o ator do Professor Xavier mudou, o ator do Magneto mudou. Então, essa cláusula dos atores antigos seriam obrigados a voltar parece meio estranha, é ou não é? Os atores antigos precisam voltar, mas quais atores antigos? Da nova geração ou da antiga geração? É meio vago. Parece que a razão principal mesmo para a Marvel tá demorando para introduzir os X-Men no UCM é se desvincular de vez dos produtores como Simon Kinberg e Bryan Singer, que até o momento não tiveram nenhuma conexão com o estúdio nesses quase 15 anos de filmes. Se por acaso a Marvel Studios fizesse um filme dos X-Men antes de 2025, esses nomes desses produtores aí obrigatoriamente seriam incluídos no projeto como produtores e, no mínimo, significaria que teriam que pagar para esses caras também. E mais, trazer os X-Men nesse momento daria a chance desses produtores antigos terem algum certo grau de controle sobre a história. Então, falando em palavras claras, não é que é proibido para a Marvel trazer os X-Men de volta agora, mas é que seria um baita tiro no pé. Porque os mesmos responsáveis pelos filmes antigos iriam voltar também. E a Marvel Studios meio que não gosta de dividir os seus brinquedos. Agora, quais são as alternativas, hein? Como será que a Marvel pode contornar essa situação e explorar mutantes antes dos X-Men e antes de 2025? Primeiro, como nós já comentamos, o fato de transformarem a Miss Marvel, né, a Kamala Khan, em uma mutante no UCM, já é um baita sinal de que a Marvel Studios pode já querer começar a explorar mutantes antes de introduzir os X-Men no seu universo principal. Então eu acho muito provável que a Marvel fique apresentando personagens mutantes mais secundários assim, espalhados pelo seu universo antes de apresentar a equipe principal dos X-Men. E fiquem trabalhando o X-Men mesmo, a equipe clássica, só em desenho animado, como é o caso de X-Men 97. Porque se passaria em um universo alternativo. E talvez a Marvel poderia até trazer os atores antigos de volta mesmo, como foi o caso de Patrick Stewart, em outros universos alternativos. Porque aí não estaria se comprometendo com os antigos produtores dos filmes, né? Não estaria fazendo um filme novo dos X-Men. E sim, só uma participação especial. Então a grande estratégia da Marvel, dadas as circunstâncias, parece ser meio que essa. Lidar com X-Men só como participações especiais de multiverso e mutantes apenas como personagens espalhados pelo universo principal mesmo. Até passar a saga do multiverso, até passar 2025, e eles poderem enfim fazer uma produção dos X-Men nos cinemas. Inclusive, o Kevin Feige foi perguntado em uma entrevista sobre a fase 10 do UCM. Se seria a fase X. X que é o numeral romano para 10, né? E se essa fase X, a fase 10, seria a fase em que os X-Men seriam finalmente introduzidos no UCM. Que, pô, iria demorar, né? Um repórter perguntou isso a ele na San Diego Comic Con exatamente para cutucar, né? Pô, tá demorando, hein, esse negócio dos X-Men. Quando é que vão anunciar X-Men no UCM? E o Kevin Feige falou que, pô, seria muito tempo, hein? Ele insinuou que gostaria de ver os X-Men
X-Men antes disso no CM. Então, pelo menos não vamos ter que esperar até a fase 10, né? Mas é uma pena que, se essas informações estiverem corretas, vamos ter que esperar até 2025. Comenta aqui o que você acha disso, vamos trocar uma ideia a respeito. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.